bem-vindo então ao TN2, minha gente. Agora você acompanha as informações do Espírito Santo que mexem com o seu bolso. Temos alerta de queimaduras, projetos que vão ajudar a recuperar o meio ambiente. Ainda vamos falar de carnaval. Fique com a gente, muito obrigada pela sua companhia, viu? Gente, já vamos começar falando de duas ocorrências de trânsito. Duas mulheres morreram atropeladas no Espírito Santo hoje. Manuela Machado está ao vivo e tem as informações pra gente. Manu, boa noite. Infelizmente, duas tragédias, né? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Sim, infelizmente, duas tragédias. Aqui em Vitória, na região de Goiabeiras, aqui em frente à UFES, a primeira tragédia, né? Uma idosa de 78 anos. Ela, infelizmente, atravessou fora da faixa, foi atingida pelo veículo, chegou a vir o socorro, mas ela não resistiu. Ela tinha um único filho de 38 anos. Quando ele chegou no local, que se deparou com a mãe, já sem vida, entrou em desespero. Uma cena lamentável, triste, que aconteceu hoje aqui na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A vítima foi identificada como Antônia Maria Vieira, de 78 anos, que era viúva e deixou um filho de 38 anos que chegou aqui e viu a mãe morta. O motorista de 35 anos, ele permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo, ficou no local, conversou, né, com os policiais, mas ele estava, de acordo com testemunhas, ele estava bastante abalado também com essa situação de ter atropelado a idosa. E também uma senhora de 58 anos perdeu a vida, já foi na região serrana do estado. Ela foi atingida por um caminhão. A vítima de 58 anos foi atingida pelo veículo quando entrou num posto de combustíveis. Segundo o motorista, o carro, né, estava estacionado na frente, tinha um carro estacionado. Ele foi desviar e não viu a vítima. Esse acidente aconteceu no bairro São Luís, em Santa Maria de Jetibá, hoje pela manhã. O motorista aguardou também no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ela também foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E esse acidente aqui da Avenida Fernando Ferrari foi no início da tarde. Hoje, logo no início da tarde, fica nossos sentimentos, né? A família, realmente lamentável, uma idosa de 78 anos. Eu volto com você, Isabela. Obrigada, Manuela. Fica aí o alerta também para as pessoas não atravessarem fora da faixa e terem muita atenção no trânsito. Obrigada, viu, Manu? Gente, vamos fazer um outro alerta. Aumentou o número de crianças e adolescentes que sofreram queimaduras no Espírito Santo. De janeiro a novembro do ano passado, 207 pessoas de 0 a 19 anos foram internadas em hospitais aqui do Espírito Santo devido a esses acidentes. É um aumento, gente, de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós estamos aqui hoje com a cirurgiã plástica do Hospital Infantil de Vitória, a doutora Rosali Torrélio, que vai nos ajudar a saber como agir em casos de queimadura e como evitar também, né, doutora? Muito boa noite. Obrigada, muito boa noite. É um prazer estar aqui falando sobre isso. Obrigada, doutora. Doutora, são 207 crianças a mais, né? Mas são mais de 1.000 crianças que estão se queimando e principalmente dentro de casa? Sim, Isabela, sim, o lugar mais comum para queimadura vai ser sempre dentro de casa. O local mais comum vai ser a cozinha. Infelizmente, o local que deveria ser o mais seguro acaba sendo também o local dos maiores acidentes. Hoje a gente sabe que as crianças com menos de 5 anos, elas vão ser as de maior risco, exatamente porque elas não conseguem se defender. Então acaba tendo aquela queimadura por água, café quente, água do arroz, ou então, enquanto a mãe ou alguém da casa está cozinhando, a criança vai até a cozinha, encosta em alguma coisa quente e acaba tendo queimaduras muito graves. Ou seja, a criança, ela vai pela curiosidade, pela inocência, né, doutora? Então é a gente em casa. Pelo desconhecimento. A criança até 4 anos, ela não tem a capacidade de reconhecer o perigo. Então a gente precisa, de fato, proteger aquele ambiente para que ela não seja exposta ao risco. Agora, quais são esses riscos que a queimadura traz, né? A gente vê que fica marca no corpo, mas é muito mais do que a marca? É muito mais do que a marca. Fora a sequela física, que são as cicatrizes, e podem ser cicatrizes altas, como queloide, hipertrofia, múltiplas cirurgias que essa criança pode ter que fazer, entre limpezas da queimadura, até enxertias para fechar essa queimadura, como sequelas emocionais.
A gente sabe que essas crianças precisam ficar internadas, algumas por bastante tempo, num hospital, longe da casa, longe dos irmãos, longe da família, longe da escola. E isso, com certeza, gera sequelas emocionais e algumas, né, para a vida toda. Agora, doutora, a gente então já sabe que as principais queimaduras acontecem dentro de casa. Aumentou muito agora no período principalmente de verão, né? Aumenta muito no período de férias. Quando começam as férias, as crianças ficam mais tempo em casa. Às vezes os pais têm que trabalhar, deixam crianças, adolescentes, irmãos mais velhos tomando conta, ou então uma pessoa com várias crianças. E a gente sabe que aumenta muito o número de acidentes na época de férias. Então tem aí dezembro, janeiro até o começo de fevereiro como uma época de maior risco. E as férias no meio do ano também a gente vê esse aumento. Doutora, então para a gente encerrar, o que a gente não pode passar na pele se acontecer uma queimadura, como agir? O que a gente não pode passar na pele são aqueles cuidados caseiros como café, pasta de dente, ovo, nada disso. A criança queimou, a criança ou adolescente queimou, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. E para isso você vai entrar em contato com o SAMU 192. Lá tem médicos treinados que vão orientar os principais cuidados caso você esqueça algum cuidado. Depois você vai colocar essa queimadura em água corrente. E nada de colocar água gelada ou gelo, isso pode piorar a área queimada. Então é água corrente em temperatura ambiente. Depois você vai enrolar essa área queimada com um pano limpo. E aí pode ser qualquer pano limpo, um lençol, uma toalha, um pano limpo. E vai para o hospital mais próximo pedir ajuda, caso você não tenha indicação de remoção pelo SAMU. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua presença. Fica aí o alerta, principalmente para os pais. Obrigada. Gente, foi lançado hoje o projeto Sementes, que vai impactar positivamente na vida das pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Ideias empreendedoras nas áreas de saúde, agricultura e educação serão selecionadas para gerar trabalho, emprego e renda na região. No total, 50 projetos serão selecionados, o que inclui empresas, startups, pequenos empresários e MEIs, que são microempreendedores individuais. Hoje foi lançado o edital do projeto Sementes do Rio Doce, que pretende ajudar comunidades afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Tragédia que ocorreu em novembro de 2015, deixando dezenas de mortos. Cada projeto selecionado vai receber R$100 mil. O investimento total é de R$7.600.000. São projetos nas áreas socioambiental, educacional e também na área da tecnologia. Uma ação do governo do estado, em parceria com a Fundação Renova, o recurso veio da Fundação Renova, um programa de aceleração de startups. Nós queremos ideias inovadoras, de empresas inovadoras, que vão melhorar o ambiente afetado pelo desastre de Mariana, que completa 10 anos agora. Então, hoje foi a publicação do edital. Nós fizemos várias imersões de pré-lançamento, hoje a publicação do edital. Você que tem uma ideia inovadora já pode cadastrar sua ideia no edital. Lá tem todas as regras e nós estamos à disposição. São 9 municípios contemplados. São Mateus, Fundão, Baixo Guandu, Aracruz, Colatina, Linhares, Conceição da Barra, Marilândia e Serra. Isso acontece no ano em que a tragédia ambiental completa uma década. 10 empresas obrigatoriamente serão de Colatina, 10 obrigatoriamente de Linhares e 30 outras, que no total são 50 startups que serão selecionadas. As outras 30 poderão ser de qualquer região do estado, com soluções para a região devastada pelo desastre de Mariana. É recurso investido, mentoria para encontrar soluções inovadoras e também o empreendedorismo, que essas empresas firmam o CNPJ em solo capixaba, se desenvolvem em contrato e naturalmente proporcionam o aumento do trabalho, do emprego e da renda através da inovação. Hora do esporte aqui no TN2, Humberto Gomes comigo. Tudo bem? Boa Tudo noite. Tudo bom? Boa noite, Isa. Olá, pessoal de casa. Tudo bom? Humberto, teve campeonato carioca aqui na tela da TV Tribuna, né? Teve sim, Isa, é isso mesmo. E nós vamos começar pelo Botafogo, que entrou em campo com um time alternativo e perdeu por 2-1. O adversário foi o Volta Redonda, então, sem perder tempo, vamos aos gols da partida.
Após cruzamento, a bola ficou pipocando na área. A zaga do Botafogo não afastou e quem aproveitou foi Gabriel Bahia, que acertou um belo chute. 1-0 Voltaço. O Glorioso empatou pouco depois com Matheus Nascimento, que recebeu na área, deixou o adversário no chão e mandou no cantinho. 1-1. Só que ontem não era dia do Botafogo, ou melhor, não era tempo do Botafogo. Novo cruzamento na área e Bruno, de cabeça, fez o segundo e definiu o jogo. 2-1, Volta Redonda. Pois é, Botafogo perdendo direto. Perdendo direto, né? Isso. Agora os malvadinhos viraram malvadões, Humberto? Gostei disso, viu? Você tá ficando bom nesse malvadinho, malvadão. Finalmente viraram malvadões, dona Isabela Vidal. E o Flamengo venceu a primeira no Cariocão com uma apresentação digna do rubro-negro carioca. E olha, a partida foi contra o Bangu. Eu tô falando malvadão porque foi uma goleada 5-0 e você acompanha agora, a partir de agora. O show dos malvadinhos teve início com Felipe Tereza em um contra-ataque de Almanac. O Wallace Ian tocou na saída do goleiro, mas foi Tereza quem estufou a rede. 1-0. No segundo tempo, os malvadinhos se transformaram em malvadões. Felipe Tereza tabelou com Carlinhos, que deu um passe açucarado para o Wallace Ian, que agora deixou dele. 2-0. O terceiro também saiu em um contra-ataque do Mengão. Guilherme foi avançando e deixou o Carlinhos livre, que marcou dele. E o quarto foi de Guilherme. Após aproveitar esse passe açucarado, ele bateu de primeira. Perdeu a conta? Eu te ajudo. 4-0 para o rubro-negro. E para fechar a goleada, Carlinhos estufou a rede de Vitor Brasil e fechou o placar. 5-0 para o Mengão. Como estava na tarde ali, sem freio, o Mengão sem freio, é isso mesmo, o rubro-negro carioca, né? Última partida com o time alternativo. Você, torcedor, que quer ver o rubro-negro, aquele malvadão mesmo, a partir da próxima rodada do Campeonato Carioca. Isa. Humberto, Fluminense e Vasco jogam hoje? Jogam hoje, jogam daqui a pouquinho. O Fluminense encara a Portuguesa às 9h30. O Vasco também joga no mesmo horário, mas contra o Madureira. E no primeiro dia de fevereiro, o Vasco vai jogar aqui no Espírito Santo. O Cruz Maltino encara o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, 4h30 da tarde. A venda dos ingressos começa amanhã no último jogo. Em Cariacica, o Vascão venceu o Volta Redonda por 2-1 e a partida teve recorde de público. Isabela Vidal. Muito bacana, o pessoal gosta mesmo, né? Gosta. Vai lá ver de pertinho, né? É, então, a partir de bacana. amanhã, vendas dos ingressos para o Vasco aqui no Espírito Santo. E a partida deve lotar o estádio Kleber Deve Andrade, lotar, né? O capixaba gosta de um bom Muito futebol. bacana. Vamos falar então de futebol capixaba? Bom, já que estamos falando, vamos cinza, porque ontem teve clássico. Vitória e Rio Branco se enfrentaram pela Copa Verde, competição que dá ao campeão uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o Rio Branco, Isa, levou a melhor, venceu o Vitória por 2-1. Do Vale, coloca na tela aí. O Rio Branco saiu na frente com esse golaço de Matheus Costa, em linda jogada individual. Um minuto mais tarde, quem apareceu novamente foi ele, Matheus Costa. Desta vez com um passe. Aí, Vitinho Souza fez o segundo. O Vitória descontou com Thiago Moura de cabeça e ficou nisso 2-1 para o Rio Branco. 2-1 para o Brancão pelas oitavas de final agora da Copa Verde. O Rio Branco vai encarar o Goiás no dia 5 de fevereiro na casa do adversário Isabela Vidal. Muito bom, a gente tem muito esporte aqui da Band agora, né? Estamos arrasando, hein? Estamos arrasando. Líder de audiência. E isso vamos aí, que vamos, viu, que dona vamos. Isabela? Obrigada, tá, Humberto, pela Valeu. sua participação. Tchau, tchau. Até Segunda segunda-feira, tem mais. pessoal. Olha, gente, do futebol nós vamos para o Carnaval. Falta menos de um mês para a maior festa popular do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o abre-alas para os desfiles em todo o país. A MUG, atual campeã, segue em ritmo acelerado, de olho em mais um título. O objetivo é um só, o tricampeonato.
É verdade, nós estamos aí, né, há 29 dias do carnaval, a expectativa é muito grande, a responsabilidade de construir um carnaval para um tricampeonato é maior ainda, né, porque é um sonho de uma grande comunidade, né? Depois dos títulos consecutivos de 2023 e 2024, a Mocidade Unida da Glória vai para a avenida com o enredo O Guerreiro da Capa Encarnada, Jorge do Povo Brasileiro. A expectativa é muito grande, né, de todo mundo, porque Jorge do Povo Brasileiro é uma narrativa diferente, não é um enredo biográfico que a gente conta a história de São Jorge, nasceu na Capadócia, não. A gente conta a história, essa visão, né, da força que o povo brasileiro encontrou nesse santo padroeiro informal, né, do Brasil, para poder lutar contra os dragões do dia a dia, contra as dificuldades. Mas até a MUG entrar na avenida no dia 22 de fevereiro, tem muita cola para passar, muito pano para cortar, muito ferro para soldar, muita alegoria para pintar. E tem também um ensaio técnico no próximo dia 15. São 3 carros alegóricos, 2 tripés, 1.600 componentes para o desfile. No Barracão Pesado, 120 pessoas trabalhando duro para fazer o carnaval da MUG acontecer. Luiz, cortando aí o dia inteiro, né? Cortando o dia todo para dar conta do carnaval que tá chegando, né? Bate a porta, então tem que dar conta. Correria pura, né? Bastante. Mas estamos dando sangue aqui para vencer e vamos vencer. São mínimos detalhes que você tem que ter, mínimas coisas que você tem que prestar atenção para não ficar feio, não ficar desorganizado, para chegar lá a gente poder ganhar nossos pontos e ganhar o nosso tricampeonato. A MUG é a 4ª escola do grupo especial, que é a elite do Carnaval Capixaba. São 9 títulos no total. A 10ª estrela seria um sonho que demanda muito trabalho para realizar. Inclusive, se puder deixar aqui o convite, quem quiser daqui da Glória, quiser vir fazer parte como voluntário, seja muito bem-vindo aqui que estamos precisando. Olha, os desfiles acontecem nos dias 21 e 22 de fevereiro. Um intervalo bem rapidinho e a gente já volta, não saia daí. TN2 de volta, eu quero saber se você conhece a Lagoa da Coca-Cola. É uma lagoa belíssima que fica no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, e tem atraído muita gente para se refrescar nesse calorão. Vamos ver a reportagem de Tainara Nascimento e Francisco Abreu. A nossa jornada começa na entrada do parque, logo ao lado da Rodovia do Sol. Aqui, visitantes podem buscar orientações na sede administrativa. O destino? A famosa Lagoa da Coca-Cola. Logo no começo da trilha, já dá para ver um pedacinho dela. E é claro que eu fiz a grande pergunta. Afinal de contas, Cláudia, fala pra gente, já tá vendo um pouquinho ali da lagoa, mas por que Lagoa da Coca-Cola? Por que essa coloração mais escura, né? Ela tem essa cor por conta da matéria orgânica do alagado que essa água vem percorrendo. Então, ela é uma água limpa, mas ela tem naturalmente essa coloração por causa dessa matéria orgânica. A trilha até a lagoa tem mais de 2,5 km de extensão. Um caminho plano, mas arenoso, com direito à sombra das águas e um show de biodiversidade ao redor. É possível ouvir o canto das aves e, com sorte, encontrar animais silvestres, típicos da região. Agora a gente já andou mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, a gente já saiu da sede administrativa, já saiu desta parte mais arborizada e a nossa equipe agora entra numa parte que é mais arenosa, digamos assim, sem árvores e debaixo do sol. Por isso é tão importante o preparo. A placa aqui já indica, ó, falta 1 quilômetro para chegar na lagoa, né? E tem orientações, porque agora que é a beira-mar, tem gente que inventa de atravessar essa vegetação. Não é permitido, né? A gente pede aos visitantes que vêm aqui que escolham um caminho. Ou vão pela beira do mar, se a maré estiver baixa, permitindo, ou vão pela trilha até a lagoa. E quando chega essa parte, respira. Falta pouco.
A areia fofa puxa a perna, o sol forte vai assustar um pouquinho, mas calma, está quase chegando no paraíso. Um refúgio cercado pela Restinga, onde a água doce encontra o mar e o horizonte revela o arquipélago das 3 ilhas. Depois de cerca de 40 minutos de caminhada, aqui estamos, a Lagoa Caraís, mas é famosa como Coca-Cola por conta da coloração. Entre grandes rochas e o verde ao redor, ela é um convite para quem busca se refrescar. A gente consegue aqui preservar um pouquinho da nossa fauna, né? Apesar de muitas ameaças a essa preservação. E tem uma diversidade muito interessante também, de mamíferos, de répteis, de aves, né? Então tem cachorro do mato, tem alguns lagartos que são ameaçados de extinção, aves abundantes, né? Muito bonito. Também tem um mirante que revela uma vista privilegiada. De um lado, a lagoa, com toda a sua extensão. Do outro, o mar. Tá gostando da lagoa? Tô. Do alto é possível entender porque o Parque Paulo César Vinha é tão especial. Ele reúne a preservação da natureza e uma experiência única para quem visita. A Lagoa da Coca-Cola é só uma das muitas surpresas que esse lugar incrível oferece. Né, gente? Olha, o Parque Estadual Paulo César Vinha fica em Setiba, Guarapari. Está aberto todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.